Para celebrar a originalidade e a riqueza cultural do Carnaval porangatuense, neste podcast especial vamos contar o que foi a criatividade e a irreverência de uma juventude que trouxe para a rua a festa popular, transformando em uma das mais genuínas expressões culturais e artísticas. Vamos viajar relembrando fatos dos blocos Jiboias e Mata Cobra, contados por personagens desta festa popular que fez de Porangatu uma referência da folia do interior de Goiás. Queremos agradecer ao doutor em Cultura e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia, Felipe Jorge Copanax Pacheco, que nos relatou detalhes desta linda história. Os jovens porangatuenses provaram a importância do valor da cultura, da música, dos artistas para impulsionar a economia local e ajudar na geração de emprego e renda em eventos como o Carnaval e tantos outros. Bem-vindo ao episódio 3, História de Amor, Caso Verdade. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem... O Brasil estava vivendo a chamada década perdida. Foram quase 30 anos de uma ditadura militar que levou sonhos, reprimiu e calou a voz de todo um país. Os ventos que vinham soprando traziam esperanças de dias melhores para uma geração. Os brasileiros exilados políticos, entre eles muitos artistas como Caetano, Gil, Chico e tantos outros, se tornariam líderes políticos, por exemplo, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso e José Serra. Em Goiás, o jovem Iris Rezende Machado recebia a anistia e todos voltam a ter direitos civis e políticos restabelecidos. Lá pelas bandas do ABC Paulista, um jovem barbudo lidera milhões de trabalhadores em greves gigantescas, o tornando um dos líderes populares mais carismáticos da história contemporânea do país. O povo voltaria a ter direito de escolher presidente em 1989 e, após várias tentativas, o tornara presidente da República Federativa do Brasil. Estou me referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. Mas bem antes, em 1982, aconteceram as eleições para os governos estaduais, municipais, que voltam a varrer os ares de um Brasil reprimido e triste. E todos se unem em torno de um único partido para as disputas. Nas artes, música e cultura em geral, toda a agitação política está presente em músicas, peças teatrais e filmes, artes visuais que traziam a resistência e abertura como linha mestra, levando para as ruas, sejam nas manifestações populares e culturais, toda a carga presente. Toda esta agitação explodiam pelo país do Iapoque ao Chuí, e em Porangatu não seria diferente. No então Médio Norte goiano, surgem duas categorias de jovens da época: os que moravam na cidade e ajudavam seus pais, seja no comércio ou nas fazendas, já que na época Porangatu era um dos maiores produtores de arroz de sequeiro do país. Você que está ouvindo esse podcast certamente deva se lembrar da festa do arroz e de imensas safras sendo secadas no asfalto em frente à lagoa. E tinham jovens que estudavam fora, em capitais como Goiânia e Brasília, que em feriados prolongados, principalmente nas férias, vinham passar os dias com suas famílias e traziam nas bagagens, além da fome e da comidinha da mamãe, os novos ventos da então nascente democracia, com todos os seus ritmos. Brasil, eu sou brasileiro. Esta época foi o primeiro start do que se transformou o Carnaval de Rua de Porangatu, com a formação de um lado o Bloco Jiboias, com a sua maioria de integrantes com jovens que estudavam fora. De outro lado, o Mata Cobra, tendo a maioria os jovens que moravam na cidade. Mas a grande verdade é que não havia muitas diferenças entre os dois grupos, como nos conta Júnior Góes, guitarrista do Bloco Mata Cobra. Os blocos Mata Cobra e Jiboia tinham uma rivalidade harmônica. Cada um queria fazer o melhor no trio. Isso aí, quem ganhou foi o Fulião, com um som maravilhoso aí desses dois trios. Um repertório variado, do frevo, o axé, o samba reggae, marchinha. E os preparatórios para o carnaval, a gente tinha um ensaio aí de praticamente 30 dias antes, tocando isso aí nas vilas, Vila Churupita e outros locais. E o clima era intenso. As pessoas contavam os dias para chegar a hora dos trio elétricos, chegar na Praça Ângelo Rosa e mandar ver. A saudade é grande. E Porangatu ganhou naquela ocasião os comércios,
E foi uma coisa assim que ficou marcada. Até hoje todo mundo comenta. Esses anos que ficaram foram os melhores carnaval de todos os tempos. Os jovens da época tinham muitos sonhos. Uns de mudar o mundo, outros de ficarem ricos, ou as duas coisas juntas. Mas o ambiente que uns e outros foram criados, a diferença era grande. De um lado, jovens estudantes que conheciam a ciência e outros mundos possíveis. De outro, jovens que viviam em uma redoma local. A professora Leninha Pinheiro, vocalista, lembra que os jovens queriam participar da festa, mas era muito caro e resolveram fazer boicote. Começou exatamente assim, porque nós queríamos participar do carnaval no clube, mas eram muito caras as mesas e a gente teria que comprar fantasias e ficava tudo muito caro. Então nós resolvemos, na verdade, boicotar. Falamos que ia fazer o carnaval ali na rua mesmo, na frente da Tapira, na frente da Te Contei, por ali, naquele pedacinho onde hoje tem uma pizzaria, e um restaurante, né, que tem lá. Leninha conta ainda que era a única mulher do bloco Mata Cobra. Quando na época do Mata Cobra eu era a única mulher, eu até falava que era clube do Luzinha, porque eu era a única mulher da banda. Mas era muita amizade, muito carinho, muito respeito, né? A gente cantava as mesmas músicas da Bahia, cantávamos marchinha também, cantávamos samba. Era muito gostoso naquela época. E todos os porangatuenses esparramados por esse Brasil afora vinham para cá. Era uma época em que reunia a população de Porangatu toda. Todos vinham com muita saudade e a cidade inteira era uma festa. Os dois blocos tinham suas diferenças política local. Os que estudavam fora traziam os ventos do que acontecia politicamente nas capitais e cidades maiores. E os que moravam em Porangatu se vinculavam diretamente ao gestor municipal da época, vinculado ao partido da ditadura, a Arena. Luiz Sérgio, estudante de educação física na época, nos conta como eram essas diferenças políticas. Quando a gente subiu o jiboia, era 90% da gente estudava fora. E tinha o pessoal de Porangatu, né? Quando a gente chegava, e aquela coisa da rivalidade daquela época, né? Os caras chegam de fora, playboy, não sei o quê, quer pegar as meninas, esse tipo de coisa assim. Mas aí durante 2 anos, nós saímos pra rua, fazia batucada, quase todo dia a gente fazia batucada, e nos dias de carnaval a gente saía até um determinado horário, e de lá a gente ia pro clube, né? Isto se refletiu diretamente na formação dos blocos no começo. Os que vinham para as férias, ao lado das famílias, traziam toda uma transformação nas artes, principalmente na música, agora disponível e livre sem as taxas da censura. Novos ritmos, novos artistas e artistas livres para compor sem o medo da repressão. No Nordeste, o maracatu e o frevo de Olinda. Os trios elétricos e o axé tomava conta das ruas de Salvador, antes, durante e depois do carnaval. Toda essa carga cultural pela qual passava o Brasil foi trazida para Porangatu, quando um grupo de jovens reunidos na descida da prefeitura em direção ao chamado Clube Velho, depois de tomar algumas cervejas, começaram a discutir a possibilidade de boicotar o carnaval do clube, cujos ingressos eram vendidos em mesas para 4 pessoas. E de repente um homem, sabe lá surgindo de onde, ofereceu uma jiboia pega na lagoa. Luiz Sérgio nos conta como foi a história da jiboia pega na lagoa. Na verdade, a jiboia não foi pega na lagoa, não. Eu tenho um tio que comia cobra. E aí nós começamos com essa coisa de encomendar, ele comia jiboia. E aí ele morava na época em Anápolis. E aí a gente foi e começou a falar, nossa, vontade de comer uma cobra, essa coisa de aventura, né? Quando um dia aparece um cara na porta da casa da Dica, com a jiboia dentro de uma gaiolinha. Aí nós falamos, nossa senhora, vamos comer essa jiboia, mas aí a gente não sabia como fazer. Aí corremos, ligamos pro meu tio, pra minha tia, que é ela que fazia. Aí ela falou assim, olha, corta um palmo do rabo, um palmo da cabeça, e aí ensinou como a gente fazia, né?
Aí nós pegamos, esse cara tava muito tonto, era uma gaiolinha de taboca, esse cara tava muito tonto, ele pegava o dedo, enfiava, se punha na boca da jiboia, a jiboia não fazia nada, só com a linguinha assim. Uma hora ele foi, enfiou o dedo dentro da gaiolinha, assim, quando ele foi tirar, a jiboia deu-lhe uma mordida no dedo dele. Rapaz, ele pegou essa jiboia, quebrou essa gaiolinha, pegou essa jiboia pelo pescoço e disse que queria morder ela também, tão tonto que o cara tava. E aí, segura. E aí nós pegamos, né, com a informação e fizemos essa jiboia, cortamos do jeito que fez, um palmo de lá, um palmo do rabo, um palmo da cabeça. E fizemos ela lá na casa da Dica, foi a primeira jiboia que nós comemos, e aí se espalhou. Espalhou pela cidade, olha os comedores de jiboia, e um pouco dela, nós fizemos lá um pouco nós levamos pro Tchan. O Tchan tinha na época um barzinho na Federal, ali perto de onde é o Itaú, e aí nós levamos pra lá essa jiboia, e passava um e falou, não, é carne de frango, aí o cara comia de contava aquela jiboia, aí espalhou na cidade, olha os comedores de jiboia, e aí virou o nome do bloco de jiboias. Mas essa foi a primeira. Depois disso nós comemos mais 3 jiboias. Essa da lagoa na verdade não foi na lagoa, a gente estava um dia no Te Contei, e o cara sabendo disso, o cara foi para a beira do rio e matou uma sucuri. E aí estava perto da lagoa lá com essa sucuri, nós ficamos sabendo, a gente estava tomando cerveja ali no Te Contei, e aí apareceu com essa sucuri. Nós falamos, não, vamos comer essa sucuri. E fomos lá, e pegamos essa sucuri e fizemos, mas nossa senhora, não demos conta de comer ela não, cheiro horrível. Mas nós chegamos a comer 4 jiboias na época. Em 1982, a eleição de governador e prefeito movimentou o município e a questão política se acirrou. E durante o carnaval não seria diferente. O bloco Jiboias recém-nascido foi identificado como sendo de oposição, já que 3 de seus fundadores eram filhos do então candidato da oposição ao prefeito pelo MDB. E a maioria de seus integrantes, jovens estudantes que vinham de férias. De outro lado, ainda não havia um bloco de carnaval, mas um grupo de jovens, em sua maioria de moradores da cidade, identificados com o gestor municipal da arena. E como não seria diferente, durante o carnaval, o reflexo foi imediato. Disputas familiares e pessoais locais refletidas na diversão, com algumas brigas e uma rivalidade explícita marcou a folia naquele ano. No ano seguinte, eis que alguém deu a ideia de construir um trio elétrico para boicotar de vez o carnaval de clube, e os jovens estavam dispostos a ir para as ruas para levar o carnaval para aqueles que não podiam pagar. O professor Luiz Sérgio nos conta como surgiu a ideia de construir um trio elétrico para fazer o boicote de vez ao carnaval de clube. Rogério tinha uns amigos, umas amigas da Bahia. Eu não lembro bem o nome dela. E uma delas já tinha cantado na época na Banda Eva, já existia a Banda Eva, né? E ela fez participação na Banda Eva, ou falava que fazia. E ela veio para passar as férias aqui na casa de uns parentes, que era da Bahia também, e falando de carnaval, e que na Bahia, na verdade a informação na época era muito distante, né? E que ela cantava, legal a menina, e aí, mas a gente já tinha essa coisa para tocar marchinha, mas a gente tinha um apego com o frevo. Né? Na época do Moraes Moreira, a gente já tocava com o Moraes Moreira, Alceu Valença, alguns frevos do Alceu Valença, Barre Vassourinha, e enfim. E a gente foi um dia e falou, gente, nós podíamos fazer um carnaval diferente. Esse negócio do clube tá muito cansativo, e tinha umas disputas dentro do clube, e o pessoal terminava que a gente não podia fazer o que é aquela coisa da juventude mesmo, de fazer o diferente. Vamos fazer um trio elétrico? Vamos, mas a gente não tinha ideia como é que era o formato, como é que era o desenho de um trio elétrico. E aí nós pegamos algumas informações e fizemos o primeiro trio elétrico, parecendo um caixotão, parecendo aqueles trio elétricos, aquele povo que vende fruta, vende sei lá o que, né? E construímos esse primeiro trio elétrico lá no galpão do Seu Carvalho, né, escondido. Né, que foi aquela coisa, mas o caminhão dava problema, o motor não pegava, a gente empurrava esse trio elétrico, e aí fizemos 2 noites, era para a gente fazer só 2 noites de carnaval,
E aí na época a justiça tentou boicotar a gente, o pessoal do clube, não, vocês não vão fazer não, vai derrubar o clube. Mas aí nós fizemos um dia na rua pra gente terminar e ir pro clube. E aí o negócio foi sucesso, né? Devia ter lá umas 200, 300 pessoas. E o pessoal, não, tem que fazer de novo. E aí nós fizemos novamente. Lá o pessoal do Casablanca cercou lá para que eles queriam curtir o som, mas que não podia entrar esse povo de rua, tentou elitizar e a gente queria romper essa coisa da elite, do carnaval só para a elite, a gente queria popularizar o carnaval. Então foi aí que nós levamos para a rua, conflitando com o clube. E aí no outro ano já praticamente tentaram fazer o carnaval de clube, não deram conta. E aí o carnaval já foi pra rua. Felipe Jorge, em seus manuscritos, diz, abre aspas, o teste de prova no sábado de carnaval. Caminhão cheio de luzes coloridas nas laterais tomava as ruas e avenidas e acompanhando atrás os carros dos pais em carreata até a Praça Central, onde parava em frente a um bar para ser ligado na rede elétrica, pois o motor estacionário não aguentaria, ainda mais que o barulho que fazia era superior à capacidade de som do equipamento. Fecha aspas. Felipe Jorge lembra ainda que no ano seguinte surgiu Mata Cobra e que as rivalidades políticas deram um brilho especial ao Carnaval de Porangatu. Os dois trios elétricos, nos anos iniciais, daria a partir daquela época o tom da folia dos próximos anos. Os clubes ainda tentaram realizar os carnavais com ingressos pagos, mas logo desistiram, pois o carnaval que estava empolgando a massa era o de ir atrás dos trios elétricos, ou melhor, pular na frente dos trios. Fidelinho Ramalho, vocalista do bloco Mata Cobra, conta que o trio elétrico já saía tocando o frevo dobrado número 7 rumo à Praça Ângelo Rosa. O trio elétrico Mata Cobra saía do Rubens da Mata, que era um dos patrocinadores do trio elétrico Mata Cobra. E ali naquele galpão da Antártica, ali na Rua 2, nós já preparando o trio, a sonorização já tudo quase no ponto. Enfim, a gente tinha que passar o som em cima do trio quando nós pegávamos a Avenida Federal para descer lá no final da Floriano Peixoto, descendo para a Praça Ângelo Rosa, né? Ali é onde era o Ticoteio, Casablanca depois, enfim. Vários, mas lá era o point. E aí eu me lembro que o trio elétrico Mata Cobra saía do galpão lá da Rua 2, do patrocinador Rubens da Mata, já tocando, né? Era tipo... E aquele som ia suando assim, soando bacana na Avenida Federal, e tinha uma galera que ficava com... Usávamos rodo, né? Para levantar a fiação, os fios que passavam pela Avenida Federal, que cruzavam a Avenida Federal, e o caminhão era muito alto. Nós tínhamos um trio bem alto mesmo, tinha todo um procedimento padrão de trio já na época. E o bacana é que quando nós fazíamos esse começo, para pegar a Avenida Federal já para encontrar lá na Praça Ângelo Rosa, os jiboias já estavam a caminho. Aí que era interessante, aí pronto, pô. E as disputas se davam até na montagem dos dois caminhões. Era envolta em verdadeiros segredos de Estado, ambos montados em galpões afastados do centro. Corriam soltas as fofocas pela cidade de como seria cada trio, que tipo de equipamento havia comprado, quais músicas iriam tocar e assim por diante. A grande expectativa de todos era a chegada dos trios e seu desfile pelas ruas da cidade até chegar à praça. No começo feita no sábado de carnaval, mas logo antecipada para a sexta, afinal, ninguém era de ferro e merecia pular. Luiz Sérgio nos conta a emoção do encontro dos trios na Praça Ângelo Rosa de Moura. Cada um queria ver quem chegava primeiro para ver o que tinha de surpresa, né? Então... o Mata Cobra ficava ali em frente à Caixa Econômica, mais para baixo um pouquinho na esquina, e a gente ficava perto do Casablanca, né? E aí era a disputa de quem tocou melhor, qual som era melhor, né? Não, nós ganhamos hoje, a disputa ela sempre existia, né?
Eu me lembro uma vez que nós passamos com o trio elétrico, ele ficava mais parado, né? Os fios eram muito baixos, não dava pra gente andar na rua, né? Era um trio elétrico meio fixo. E aí uma vez teve o Dino, mais algumas pessoas resolveram, não premiar o melhor trio elétrico, que é a Selma Nami e tal. E aí na época já tinha um outro bar, que é o Tchan, que é mais ou menos ali onde é hoje a Fonte, né? Tinha a Câmara Municipal e tinha um palco, e tinha um bar onde era o Batucão, do Tchan, esqueci o nome do bar. E aí nós passamos lá, não, vamos ver quem ganhou primeiro. E a gente, não, nós fomos primeiro, nós tá melhor. Aí foram dar o prêmio de melhor bloco trio elétrico para o Mata Cobra. E aí, mas tinha um prêmio de consolo pra gente. A hora que a gente era tudo estudante, duro pra danar. E aí eles deram um cheque lá, o Dino deu um cheque para nós, um prêmio para eles de tanto e a metade para nós. Nós reunimos todo mundo e rasgamos o cheque. Qual é o orgulho? Não, nós não perdemos, não. Nós estávamos, o povo, todo mundo falando que o nosso foi melhor. Foi política. Nessa época já existia, a questão política já influenciava muito no carnaval. Nosso grupo era um grupo bem eclético, apartidário. O outro já tinha um dedinho da política dentro, mas isso tudo ajudou a construir o carnaval. O importante é isso, é que houve essa rivalidade, teve alguns momentos tensos, mas no futuro a gente subiu todo mundo junto pro palco e fez o carnaval virar o que virou. Você que está ouvindo o podcast Marcelo Toller, saiba que era tudo muito bem programado. Existia um acordo, cada trio tocava e animava a galera por 1 hora. Em tese, isto quando algum equipamento de um ou outro pifava e a música parava no meio e a turma em cima do trio prosseguia só com os instrumentos de percussão. E a galera lá embaixo ia à loucura. Nestas horas, quem socorria os trios era o saudoso mestre Carlão, que ia e vinha de um para o outro. As músicas tocadas pelos Jiboias e Mata Cobra tinham os seus diferenciais. O Jiboias optou mais para a linha do frevo. O trio elétrico frevança pelas novidades do nascente axé baiano e se inspirou muito em Armandinho, Dodô e Osmar, os dois últimos considerados os pais do trio elétrico e tudo o que veio depois no carnaval pelo país todo. Já o Mata Cobra, também inspirado pelo axé baiano, tocava bastante músicas tradicionais dos carnavais de blocos. E esta mistura de ritmos de um e de outro satisfazia a todos os gostos, da juventude que ficava no meio da rua aos adultos e mais velhos que pulavam o carnaval nas laterais, geralmente dividindo mesas nos 2 bares da esquina da praça. Mas, como nos relata Felipe Jorge, abre aspas, a força da grana que constrói e destrói coisas belas, fecha aspas. Em determinado momento se tornou inviável financeiramente a construção de 2 trios elétricos. Ambos recorriam ao comércio, aos empresários e produtores rurais para financiar a folia e também a prefeitura. Os anos 1980, a chamada década perdida, crise econômica forte, inflação galopante, anos das máquinas de remarcação de preços nos supermercados e a falta de dinheiro. A solução apontada por todos era uma só: construir um palco único em frente à praça, onde os 2 blocos pudessem se alternar durante o carnaval. E assim foi feito, primeiro em um palco todo feito em madeira, vigotas, ripas, caibros e piso. E um fato curioso ocorreu em um dos carnavais. Um motorista de caminhão bêbado, durante a madrugada, teve a proeza de bater e derrubar parte. A solução foi nos anos seguintes um palco próprio de estrutura metálica, muito mais prático, seguro e que podia ser utilizado pela prefeitura em seus eventos durante o ano. Os blocos Jiboias e Mata Cobra tocavam alternadamente. Enquanto um bloco tocava, o outro descansava. A música rolava até o nascer do sol. Os foliões não paravam. Mais tarde, a rivalidade menos explícita e não era entre os integrantes dos 2 blocos. Isso era coisa do passado. O lance agora era qual bloco animava mais, quais músicas tinham preparado, quais músicos iriam se apresentar e, num dado momento, qual era o melhor carnaval de rua, o de Porangatu, de Gurupi ou Uruaçu.
E assim foi durante certo tempo o Carnaval de Rua de Porangatu. Mas aí veio outro problema. A Praça Ângelo Rosa ficou pequena para a quantidade de pessoas que, somadas às pessoas da cidade que iam brincar, vinham de outras cidades e estados. A solução foi transferir para um espaço maior, entre a Lagoa Grande e o Parque Agropecuário. Um local amplo, onde além de receber um público bem maior, foram montadas as estruturas de bares e banheiros para atender a todos de forma mais satisfatória e que depois se tornou o local de shows públicos, a apresentação da Via Sacra e eventos grandes da cidade. Cada ano o carnaval crescia e trouxe também outra questão: quanto maior o evento e o espaço, maior o custo para sua realização, e foi onde a questão financeira pesou. De um carnaval surgido de uma rivalidade entre grupos de amigos, o Carnaval de Rua de Porangatu foi se tornando um grande elefante branco. O espaço aberto obrigava aumento de potência dos equipamentos, a profissionalização das equipes, e aqueles jovens que deram início aos jiboias e mata-cobra haviam se tornado pais e mães de família, muitos se formado com profissões que exigiam a presença constante, outros assumindo os negócios dos pais no comércio e nas roças, e já não podiam dedicar seu tempo de forma integral para a organização do carnaval. Para Felipe Jorge, este foi o ponto de ruptura, meados dos anos 1990, quando tanto os jiboias quanto o mata-cobra passaram de protagonistas a foliões que com suas famílias iam para a rua brincar, pular e se divertir sem muita preocupação. Os blocos Jiboias e Mata-Cobra e seus integrantes fazem parte da história de Porangatu e de sua memória cultural, pois com o surgimento dos dois blocos houve uma mudança para sempre do carnaval. E por que não dizer de diversas outras manifestações artísticas da cidade, onde diversos músicos surgiram, despontando para além das fronteiras municipais. Personagens importantes na construção da história do Carnaval de Rua de Porangatu: Nego Cosme, do Surdão, sempre sorridente, batalha, que animava a turma com seu violão e sua gaita para além do carnaval. Os irmãos do The Brothers, Tonhão, sempre simpático, e Carlão, que sempre ensinou tudo sobre música e equipamentos. Não poderíamos esquecer de Berto Paulo com sua voz forte, Tiãozinho e tantos outros personagens. Bloco Jiboias e Mata-Cobra, eternamente no coração dos porangatuenses. Esse foi o nosso podcast especial, terceiro episódio, História de Amor, Caso Verdade. Nossos agradecimentos ao doutor em Cultura e Desenvolvimento pela Universidade Federal da Bahia, Felipe Jorge Copanax Pacheco. Muitíssimo obrigado ao professor Luiz Sérgio, professora Leninha Pinheiro, os cantores Fidelinho Ramalho e Júnior Góes, que gentilmente gravaram seus depoimentos e nos enviaram. A nossa terra é de Angatu, amor de índio, energia de cor, estrela cadente, mistura de cor, contraste da lua.